Contextualizar para quem está ligando e pegando a história agora, o Daniel Vorcaro, o banqueiro, dono do Banco Master, foi preso novamente esta manhã em São Paulo. O Gayer, o César Feitosa, a quem eu convido para voltar aqui para comentar, e a Lívia também estão lendo trechos da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que determinou a prisão de Vorcaro e de outras 3 pessoas, outros 3 investigados. Eles estão lendo aqui fortes indícios, né, de crimes praticados por Vorcaro, mesmo com o uso de tornozeleira eletrônica e respondendo ao processo em liberdade. César Feitosa, você tem outros destaques aí da decisão do ministro? E eu queria também te perguntar o seguinte, colocar na conversa, a PGR foi consultada sobre a operação de hoje, mas não se manifestou. Disse que não haveria tempo hábil, de 72 horas era pouco tempo para ela tomar uma posição em relação à prisão, à nova prisão do Vorcaro. Se você pudesse comentar isso também. É isso, só antes uma confirmação, portanto, a defesa de Fabiano Zettel comunicou que tomou conhecimento hoje, portanto, da deflagração dessa terceira fase da Operação Compliance Zero, e em nota a defesa de Fabiano Zettel informou que o cliente, portanto, o cunhado de Daniel Vorcaro, já se apresentou à Polícia Federal e ela disse que ele ainda não teve acesso ao objeto das investigações, mas disse, segundo os advogados, que Fabiano está à inteira disposição das autoridades. Então, a situação de agora é, tanto Fabiano Zettel quanto Daniel Vorcaro estão presos, por enquanto, na Superintendência da Polícia Federal. A expectativa é de que, ainda hoje, a Polícia Federal decida onde eles devem cumprir, por enquanto, essa prisão preventiva. Por enquanto, eles seguem nas sedes da Polícia Federal nos estados. Na decisão do ministro André Mendonça, não tem uma indicação de onde exatamente eles devem ficar presos. O ministro ele diz ali que, para operacionalizar as prisões preventivas, ele diz que é necessário evitar a espetacularização, portanto, evitando imagens ou um anúncio muito antecipado da operação para que a imprensa acompanhasse os mandados de busca e apreensão e de prisão. Diz que é preciso, logo depois de efetivada a prisão, comunicar aos advogados e à Ordem dos Advogados do Brasil a necessária realização de audiência de custódia em até 24 horas depois, a serem conduzidas pelo juízo federal, e depois também ele deu algumas ordens sobre como o juiz que vai conduzir a audiência de custódia deve tratar, ou quais assuntos ele deve tratar nessa audiência. E no final, no ponto 116, na página 46, logo no finalzinho da decisão, o ministro André Mendonça diz que a prisão preventiva deverá ser cumprida em estabelecimento compatível com a condição pessoal dos investigados, assegurando-lhes todas as garantias constitucionais, inclusive o direito à integridade física e moral, à assistência de advogado e às visitas de familiares, observadas as restrições de segurança. Então, a decisão, segundo a decisão aqui do ministro André Mendonça, de onde essas pessoas devem ficar presas, vai caber à Polícia Federal, considerando, obviamente, o melhor local para o cumprimento dessas medidas de prisão preventiva, considerando também quem são essas pessoas e os riscos que elas poderiam ter nos presídios. A gente lembra que da primeira vez que o Daniel Vorcaro foi preso, em novembro do ano passado, ele ficou primeiro detido na superintendência da PF em São Paulo e depois ele foi levado para ficar custodiado em um centro de detenção provisória em Guarulhos. Pode ser um dos destinos dele agora nessa nova operação, mas essa é uma decisão que vai caber, então, exclusivamente à Polícia Federal e ainda não há nenhuma decisão, pelo menos tornada pública da Polícia Federal, sobre onde essas pessoas ficarão presas. E sobre a PGR, é isso que você falou, Lúcio, e eu trouxe mais cedo também, de que a PGR foi contra essa manifestação apressada, com urgência, porque ela não via na representação da Polícia Federal indícios de que havia crime iminente, imediato, e, portanto, a necessidade de realização de uma prisão preventiva com urgência, e por isso ela se absteve de dizer qual que seria a sua posição, se seria favorável ou contrária às prisões preventivas, dizendo, portanto, que se recusaria a se manifestar nesse caso. O ministro André Mendonça foi contrário a essa posição da PGR e determinou a prisão preventiva desses investigados.
Perfeito, César Feitosa. Antes da gente voltar com o Gayer, eu vou ler aqui uma nota do Supremo Tribunal Federal sobre a operação deflagrada hoje. O STF autorizou, diz a nota, na data de hoje, a deflagração da nova fase da Operação Compliance Zero, em cumprimento à decisão proferida pelo ministro relator, ministro André Mendonça, que acolheu representação formulada pela Polícia Federal, sendo, então, cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 4 medidas cautelares diferentes da prisão, dentre as quais são 2 suspensões do exercício da função pública. Acredito que sejam daqui dos funcionários do Banco Central. Bem como também 14 mandados de busca e apreensão realizados nesta operação de hoje. Portanto, já estão presos o Daniel Vorcaro, banqueiro, dono do Banco Master, o cunhado dele, Fabiano Zettel, que também participava lá da toda a teia de fundos do Banco Master, Lívia. Outro trecho importante do documento, o Gayer estava trazendo agora informações, agora há pouco, mas na verdade a gente vem falando sobre isso desde o começo da edição de hoje, sobre esses nomes de pessoas que eram ligadas à diretoria do Banco Central e que estavam envolvidas nesse esquema, nessa organização criminosa, como a própria investigação aponta, na tentativa de trazer todo o contexto das investigações, da opinião pública, de forma favorável aos investigados, de forma favorável a Daniel Vorcaro. E aí a gente está falando muito do Paulo Sérgio Neves de Souza. Ele ocupava o cargo de chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central do Brasil. Agora há pouco, e aí se a produção quiser me acompanhar, eu estou indo para a página 17, lá para o finalzinho da página 17, o Gayer bateu muito agora na tecla do Bellini Santana, que também está entre os alvos desses mandados. Bellini, gente, era ocupante do cargo de chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central do Brasil. Ou seja, um outro nome importante que era da diretoria, vamos colocar assim, da cúpula do Banco Central. E aí, em vários momentos dessa decisão, o André Mendonça traz informações sobre esses personagens, Não só porque eles estão agora entre os alvos desses mandados, mas o que eles representavam. E também representavam no contexto dessas investigações. Na página seguinte, lá no comecinho, nós temos um item que fala que os elementos reunidos nas investigações indicam que Bellini Santana prestava consultoria estratégica, olha só, alguém dentro do Banco Central prestando consultoria para um investigado, para Daniel Vorcaro, agora investigado, mas que na época já havia preocupações em relação a possíveis fraudes no Banco Master. E aí essa consultoria estratégica ao investigado, que era prestada, discutindo temas relacionados à situação regulatória do Banco Master, fornecendo orientações acerca da condução de processos administrativos e participando de tratativas voltadas à definição de estratégias institucionais do Banco Master perante o Banco Central. Em diversas ocasiões, o investigado solicitava contato telefônico, Daniel Vorcaro, no caso, solicitava contato telefônico para tratar de assuntos sensíveis, indicando a intenção de evitar o registro escrito das comunicações. Estamos falando de investigações que ganharam força mais no final do ano passado, de 2025, mas que antes já havia essa suspeita de irregularidades. E aí a atuação do Daniel Vorcaro junto a essas pessoas importantes da diretoria da cúpula do Banco Central para tentar abafar essas possíveis irregularidades. Voltando lá para o documento também, na sequência, também foi constatado que Bellini Santana participou de reuniões privadas com Daniel Bueno Vorcaro, inclusive fora das dependências institucionais do Banco Central, nas quais foram discutidos temas estratégicos relativos à atuação e ao posicionamento do Banco Master perante a autoridade reguladora. No final da página, além disso, Bellini Santana integrou o grupo de mensagens, e a gente já trouxe essa informação aqui, que foi criado, tinha até um nome, a turma, para facilitar a interlocução direta com Daniel Vorcaro e também com outro integrante na época
da diretoria do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, no qual eram compartilhados documentos, informações e solicitações de apoio relacionadas a processos de interesse do Banco Master.